Fala, turma! Estudando para o concurso público da Unesp. E houve uma prova objetiva. Cargo era docente de ensino médio, mas a Fundação VUNESP aplicou a prova. Pessoas queriam trabalhar nos colégios técnicos da Unesp e cobrou lá na prova regimento geral. Vamos lá? Olha a primeira questão como estava lá, de número 6, naquele caderno de prova. João e José são, respectivamente, diretor e vice de uma unidade universitária da Unesp e pretendem assumir também a função de chefe de departamento em sua unidade. Nessa situação hipotética, segundo o Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar que A, B, C, D e E. Aqui no canal O Concur existe um vídeo em que explico a diferença entre unidade universitária e campus universitário. Você sabe? Veja aqui, assista ao vídeo logo depois. Muito importante. E aí falou de personagens, importante, que é a típica questão que a banca VUNESP tem gostado nos últimos tempos. Situação hipotética. Ah lá. É uma historinha. João, José, Maria, Josefina, não importa. Foque no que cobra de conhecimento sobre o regimento. Fala que João e Zé, diretor e vice de uma unidade universitária. É uma faculdade da Unesp, por exemplo. E ali, eles também querem exercer a função de chefe de departamento em sua unidade. De repente, naquela faculdade em que João e José são diretor e vice-diretor, exista lá 2 departamentos. E aí o João quer ser chefe do departamento A, o José quer ser chefe do departamento B. Mas porque são diretor e vice-diretor dessa faculdade, e aí, segundo o Regimento Geral da Unesp, é permitido isso ou não? Ambos poderão assumir as respectivas funções, acumulando com os cargos na diretoria. Isso é verdade? Está no regimento? Nenhum deles poderá acumular o respectivo cargo com a função de chefe de departamento. Opa, você leu o regimento? Isso aqui parece claro para você? Inclusive aqui no canal O Concur, a audioleitura do Regimento Geral da Unesp. Veja nos cards também. Pode clicar este vídeo que você está assistindo. Estamos resolvendo a questão do João e do José. Este vídeo não se fecha. E lá embaixo você verá a audioleitura e depois ouça quantas vezes quiser o Regimento Geral da Unesp atualizado, que será cobrado na sua prova. Hoje, 26 de dezembro de 2025. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Isso aí. Atrasado, Fábio? Importante é o estudo. Vamos lá? C. João poderá acumular o cargo de diretor com a função de chefe de departamento, mas não José. Espera aí. João é diretor. José é vice-diretor. Quer dizer que, ao João, um privilégio, ele pode continuar diretor e, além disso, chefe de um departamento da sua unidade universitária? E José não? Só porque é vice-diretor? Aqui eu duvido que alguém marcaria, turma. Porque pede o que é correto afirmar. Na sua prova você grifa. De dado, José poderá acumular o cargo de diretor com a função de chefe de departamento, mas não o João. Tá vendo? Uma alternativa contradiz a outra. João, diretor, poderia acumular. José não, porque é vice. Já na D de dado, José, porque é vice, poderia acumular a sua função de vice-diretor com a de chefe de departamento, mas o João não, porque é diretor. Ah, galera, duvido que alguém marcou o C de casa ou D de dado. E ambos poderão acumular o respectivo cargo, né, de vice-diretor ou de diretor, com a função de chefe de departamento, se esta for exercida em período parcial. Então, a função de chefe, se exercer em período parcial, que não tome todo o tempo do João, do José, aí eles poderiam acumular o respectivo cargo, né? Diretor e vice. Ah, galera, não dá, né? Tá fácil demais. Olha a fundamentação. Parágrafo único do artigo 42, falando da diretoria, diz que o diretor e o vice não poderão acumular a função de chefe de departamento. E é bem importante essa vedação, essa proibição, porque ela vem antes das competências do diretor. O que compete ao diretor?
Quais as atribuições do diretor de uma unidade universitária, que é uma faculdade da Unesp, ou que é um instituto da Unesp? Outra questão, estava na prova, era a questão de número 8, essa bem legal, porque houve inscritos aqui do canal, inscritas também, que falaram, Fábio, houve uma questão, entrei com recurso, realmente foi anulada. E é esta daqui, bem legal e oportuna, porque novamente demonstra cabalmente que você não pode estudar legislação desatualizada. Existem diversas versões do Regimento Geral da Unesp, porque ao longo do tempo foram sofrendo alterações essas versões. Qual versão você vai estudar? Aquela que está no seu conteúdo programático. E inclusive a audioleitura que deixei aqui para vocês nos cards. Também estará nas telas finais. E vou deixar na descrição do vídeo a audioleitura do regimento. Abelardo, tá vendo? Outra situação hipotética, historinha, estudo de caso, situação problema. Abelardo é estudante de graduação da Unesp. Foi reprovado em uma disciplina, então ele cursa uma faculdade na Unesp, por exemplo. Ele foi reprovado em uma disciplina que não será oferecida no período seguinte na universidade. Nessa situação hipotética, considerando o disposto no Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar que Abelardo deverá ser. Veja que interessante que quem estudou de verdade o Regimento Geral da Unesp atualizado não encontraria a resposta da questão realmente com a fundamentação lá do regimento. Por compreensão, até por interpretação do Regimento Geral da Unesp, muitas pessoas assinalariam uma resposta que realmente era a resposta oportuna para determinada época, lá no passado. Porque estava fundamentado no regimento e nós veremos. O que vai acontecer com Abelardo? Reprovado na disciplina sem direito à recuperação. É isso. Aprovado na disciplina, desde que tenha a frequência mínima de 70%. Espera aí. Ele foi reprovado em uma disciplina que não será oferecida no próximo período naquela universidade. De repente, a disciplina acabou. E aí, porque a disciplina não existirá, aprova ele na disciplina. Opa, Abelardo, parabéns, você está aprovado porque o ano que vem, ou o semestre que vem, não haverá mais a disciplina, porque você também teve uma frequência mínima 70%. Você frequentou as aulas, desenvolveu as atividades, 70% ou mais, parabéns, aprovado. Só porque não haverá mais a disciplina no período seguinte. É absurdo, né, galera? Ser aprovado para o período seguinte, mas levará a disciplina como dependência. Como é que a pessoa vai levar a disciplina como dependência se ela não existe mais, ela não vai ser oferecida no futuro, no próximo período, no período seguinte? Também não dá para compreender. Dedidado submetido a um período especial de recuperação, desde que tenha a frequência mínima de 70%. Muita gente marcou a alternativa dedidado, era a resposta da questão desta prova de 2025. Porém, esta questão foi anulada e você vai entender. Seria a resposta lá em 2016, 2015, mas para 2025 nós não encontramos essa fundamentação no Regimento Geral da Unesp. E submetida a um período especial de recuperação, desde que tenha a frequência mínima de 80%. Não dá, né? Frequência mínima no Regimento Geral da Unesp, você guardou o número mágico, 70%. Quando falamos de Regimento Geral da Unesp, é de frequência mínima do aluno e da aluna. Tá ok? Tá ok? 80% não há. Veja como está a questão aqui, trouxe para vocês. Aqui, ó, desde que tenha a frequência mínima de 80%, vou até deixar do jeito que está aqui, editei ao vivo em cores, isso está errado. É 70% a frequência mínima? Legal. Mas fala de período especial de recuperação no Regimento Geral da Unesp hoje? O atual? Não fala. Seria a resposta da questão, mas foi anulada. Como eu disse, muita gente marcou porque estudou o Regimento Geral da Unesp e por interpretação, analogias, pensamentos, reflexões, chegou à conclusão de que a única alternativa que talvez poderia ser resposta da questão do Abelardo seria a dedidado. Parabéns. Mas questão realmente anulada e você vai ver. Reprovado na disciplina sem direito à recuperação. Opa, nada a ver, não tem isso no regimento. Frequência mínima de 70%, legal,
mas ele seria aprovado na disciplina só porque no período seguinte essa disciplina não seria mais oferecida? Veja, o Regimento Geral da Unesp, atualizado até 27 de novembro de 2012, existia redação no artigo 82, poderá ser submetido a um período especial de recuperação aquele aluno reprovado numa disciplina que não será oferecida no período seguinte, desde que tenha frequência mínima de 70%. Reprovado na disciplina sem direito à recuperação? Absurdo. Aprovado na disciplina desde que tenha frequência mínima de 70%? Também, galera, olha aqui direito, poderá ser submetido a um período especial de recuperação. Então a pessoa não vai ser aprovada na disciplina só porque no período seguinte essa disciplina não existirá mais. Aprovado para o período seguinte, mas levará a disciplina como... Meu Deus do céu, se a disciplina nem mais será oferecida. Veja o fundamento para muita gente ter marcado o D de dado. Talvez alguém estudou esse regimento geral desatualizado e estava com a certeza, ganhei um ponto. Mas como a questão foi anulada, né, não valeu ponto para ninguém. Nem para quem marcou o D de dado, que seria a resposta oportunamente lá em 2012, 13, 14, 15, 16, mas não em 2025. E veja, galera, artigo 81, artigo 83, veja que o regimento atual não existe redação no artigo 82. Naquela versão de regimento atualizada até 27 de novembro de 2012, que vigorou em 2013, 2014, 2015, 2016, pedaço do ano de 2016, tinha o artigo 82, agora não existe. E veja por quê, revogado pela Resolução Unesp 76, de 23 de setembro de 2016. Então, até 22 de setembro de 2016, existia algo escrito aqui no artigo 82. Já a partir de 23 de setembro, morreu, acabou, suprimido, revogado, retirado do Regimento Geral da Unesp. Você vê, aí, por causa da Resolução Unesp 76, de 23 de setembro de 2016, houve a aprovação de um novo Regimento Geral da Unesp, digamos assim, aprovado pelo decreto, atualizado até 28 de setembro de 2016. Então, a resolução de 23 de setembro, o novo regimento de 28 de setembro, que acabou com aquele regimento lá, esse anterior, em que víamos sim uma redação no artigo 82 que fundamentava a resposta para esta questão, mas que agora não existe resposta para a questão que vimos sobre o Abelardo. Você vê no gabarito a questão do Abelardo, a alternativa D de dado, é a questão 8 daquela prova. Mas, como dissemos, isso existia no regimento? Antigamente sim, antes de 23 de setembro de 2016. Agora não mais. Então seria a resposta da questão, mas toda a questão foi anulada. Beleza? Tá ok? Tá ok? Legal? Que tal? Vamos lá? Estudando o regimento geral, rumo à aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Gostou do vídeo? Deixa um like. Não gostou? Critique para que eu possa melhorar. Até o próximo vídeo.